Olá, muito bom dia, irmãos. Muito bom dia, igreja. Bom dia a todos que nos assistiram também pelo YouTube também. Sejam todos bem-vindos, a mais uma Escola da Caminhada. Dentro do nosso esquema de aulas, nós estamos indo já para a aula de número 12, E o tema principal é discipulado, um projeto de vida. E o nosso tema da lição de hoje, a lição de número 12, vai ser discípulo, um profeta. Antes de darmos início à nossa aula de hoje, vamos acalmar o nosso coração e vamos fazer uma oração para dar já início aos nossos estudos. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui presentes, ouvindo a Tua palavra, aprendendo um com os outros aqui, a Tua mensagem hoje, ó Deus. Senhor, abençoa também aqueles que estão viajando, não poderão estar aqui, mas logo mais poderão até assistir ou ver mais para frente pelos canais de YouTube, de internet. Senhor, seja conosco, porque sabemos que a Tua palavra, quando dita, ela vai e não volta vazia. Ela faz a parte dela. Senhor, nos capacite, ó Deus querido, acalma o nosso coração, acalma também, ó Deus, o meu coração, ó Deus querido. Concede Tua graça nesta manhã, ó Deus amado. Fala conosco, ó Pai. É que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Dentro dessa parte que nós já vimos sobre discípulos, que vem vindo todas as especificações de como é um discípulo, que ele pode ser um peregrino, um servo, E hoje a gente vai ver discípulo como um profeta. Nosso tema vai iniciar no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, vamos acompanhar então. Mateus, capítulo 11, de 7 a 15. Poderá haver assim uma diferença na escrita, mas varia, de Bíblia para Bíblia, tá? Eu vou só depois dar uma pequena observação. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Quando fala que Jesus começou a dizer as turbas quer dizer multidão, tá? Turbas entende-se por multidão, tá ok? A minha está escrito turbas, outras pode estar escrito já multidões, Então, partindo deles, começou a Jesus dizer as turbas, as multidões, a respeito de João. Que fosse ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fosse ver o homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O tema profeta, quando nós ouvimos a palavra profeta, por exemplo, alguém fala assim, olha, o profeta. Nós imaginamos uma pessoa que é lendária, todas as pessoas aí fora, tanto crentes como não crentes, têm uma visão, tipo de fantasia. Profeta, aquele homem que
tem visões, olha que rapaz, que a pessoa que adivinha o futuro. Então, na nossa cabeça sempre vem essas ideias, não só uma questão que a gente já vem assistindo vários filmes, né, que também nos traz essa ideia, né, que já gravam em nossa memória esse tipo de ideia, né? Mas o que acontece? Vamos definir o que é profeta segundo o dicionário. Nós temos duas colocações. Profeta. Profeta é a pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Quando fala assim, pessoa que anuncia os desígnios, a palavra desígnio quer dizer intento, projeto, né, plano de Deus. Então, pessoa que anuncia os planos de Deus, os projetos de Deus, os intentos de Deus. A segunda colocação é pessoa que supostamente prediz o futuro, vidente ou adivinho. Essa aqui é que quase mais o pessoal tem muito na cabeça, né? Mas a segunda colocação. Então, o que acontece? O ofício de profeta, ele sempre despertou, né, a curiosidade e imaginações, lendas, fantasias, nos homens, tanto crentes como não crentes, né? Até os dias de hoje. Mas a grande verdade é que eles não são apenas verdadeiros, né, como ainda agem em nosso meio. Quem sabe também hoje Deus possa fazer de você um discípulo, um profeta, tá? Nós vamos esmiuçar um pouquinho, vamos detalhar um pouco essa parte de profeta, senão fica uma coisa muito assim, profeta fica meio fantasioso, tá? Então vamos ver com mais calma a parte de profeta, né? Então, como lemos, né, que Jesus diz assim, que todos os profetas profetizaram até João. Então, o que acontece? Até antes da vinda de Cristo, no chamado Velho Testamento ou Antiga Aliança, o Antigo Testamento, já os profetas eram chamados por Deus para estar ensinando ao povo, aconselhando, consolava o povo, repreendia o povo, através, né, de seus profetas. Então, Deus, através de seus profetas, levantava homens e mulheres também, até profetas para o quê? Levantava profetas para ensinar o seu povo dos seus caminhos que estavam seguindo, né, e o que dele está preparando para o seu povo, né? No Novo Testamento, lemos relatos também de profetas e profetisas atuando também em diferentes funções. E hoje também, né? Deus vai estar agindo em nossas vidas também, nos direcionando como profetas, né? Sempre colocando que profeta, a gente vai usar mais a primeira expressão da definição. O nosso tema vai abranger três espaços de profeta. O profeta no Velho Testamento, o profeta no Novo Testamento e o profeta nos dias atuais. Ok? Ficou alguma dúvida assim, em relação ao profeta e definição de profeta no momento? Tem só em relação ao profeta? Ficou definido assim? Profeta é aquele que anuncia os projetos, planos de Deus, tá ok? Essa em relação à definição de profeta. Agora vamos ver como é que eles eram utilizados, né, como eram usados por Deus no Velho Testamento, tá? Então, o profeta no Antigo Testamento era uma pessoa chamada para entregar o recado da parte de Deus aos homens, tanto quanto para falar em nome de Deus, como se Deus estivesse falando já diretamente. Então, Deus chamava o seu profeta, passava a mensagem para ele, e o profeta passava para o povo a informação. Tá? O que acontece? O profeta ele era escolhido por Deus, chamado. Então, ele não era mágico, né? Ele não manipulava poderes sobrenaturais, ele não previa futuro de si próprio. Tá? Tudo o que ele fazia era por ordem e orientação de Deus. Era uma pessoa habilitada
ela era capacitada por Deus, e quando ela era chamada, a gente tem umas ideias hoje diferenciadas. Então, quando a pessoa, naquele tempo, era chamada, o profeta, ele não entrava em transe, ele não tinha uma coisa diferenciada. Deus chamava essa pessoa em seu momento normal e passava o seu recado, a sua informação, e ele depois repassava ao povo. Por quê? Nós vamos ter aqui um exemplo. Por exemplo, alguns chamados que foram feitos, vamos dizer assim. O chamado de Moisés naquele momento lá. O momento que ele chamou Moisés. Apareceu o fogo na sarça ardente, e Deus falou para Moisés lá que deu a orientação, depois que vai tirar o povo dele do Egito. Eliseu estava ali arando, Elias passou, jogou a capa, depois ele foi seguir como profeta pós-Elias, Eliseu. Então, foram chamados. Isaías estava lá no palácio e teve uma visão. Deus chamou ele para depois profetizar ao povo, né? Jeremias teve um chamado de Deus. Ele fala assim, que desde o ventre da sua mãe já te chamei para ser meu profeta. Então, tem Amós. Amós, ele estava lá cuidando dos seus bois, das suas vacas, da sua agricultura, do seu sítio. De repente, Deus chamou ele. Ele até falou, pô, senhor, como é que eu vou ser profeta? Eu sou criador de boi, de vaca aqui, eu planto sicômoros aqui, eu planto árvores aqui, que você é profeta. E Deus chamou Amós para ser profeta dele, para falar das justiças sociais para o povo, naquele tempo lá também. Ezequiel, Deus chamou assim, Ezequiel, né? Põe-te em pé, tal, falei contigo. Então, há um chamado. Percebe-se também, nos profetas antigos, que Deus, quando chamava os profetas, além dele chamar, ele colocava o Espírito dele nesses profetas. Diz, o Espírito do Senhor se apegou a mim. O Espírito do Senhor se apoderou de mim. Então, os profetas recebiam o Espírito de Deus para ir na sua autoridade, na sua fala, e sempre aquela frase, né, que a gente conhece bem, quando o Senhor fala, né? Eles usavam a palavra, né? Assim diz o Senhor. Aí vinha a profecia, o chamado, o recado, a orientação, né? Até as chamadas de atenção. O Senhor assim disse, o Senhor assim falou. Então, além de serem chamados, recebiam o Espírito de Deus e levavam a mensagem ao povo. Essa é uma parte dos profetas, uma característica dos profetas no Antigo Testamento. Dentro dessas chamadas dos profetas, nós percebemos que também alguns deles que foram escolhidos, uns tiveram ministérios curtos, outros tiveram ministérios um pouco mais duráveis, alguns anos, né? Uns escreveram livros, no caso de Jeremias, Isaías, né? Foram escritores. Outros operaram sinais, milagres e prodígios. Temos aí Elias e Eliseu, né? A gente já conhece já os feitos milagrosos que eles fizeram, né? Viúva de Serepta, óleo, azeite, descendo fogo do céu, puxando os holocaustos, né? Queimando os holocaustos de Elias, né? Então, alguns foram chamados o quê? Por um espaço de tempo curto. Depois nós vamos ver até João Batista, né? Que depois que ele anunciou Jesus, logo mais ele já foi decapitado, né? Então foi bem curto o espaço dele. Alguém lembra do profeta Natã? Natã? Deixa eu só... Você lembra assim de cabeça, mais ou menos? Quem está com o microfone? Quem estava com o microfone? Ah, não, então tudo bem. Não? É só... Então vamos lá, só para relembrar, vai, irmã. Thalita vai falar a respeito, né? Tátia. Vai falar um pouquinho, vai. Vamos lá, então, o que é? Você lembra do Natã? Vai, rapidinho, só para a gente... Natã é aquele que aconselhou Davi, que falou para Davi em relação à traição que Davi ia fazer, né, em relação a Urias. Isso, então... Olha que nem fala, alguns profetas que você vê rapidamente, que aparecem no
na convivência naquele momento, mas depois não se tem muito a respeito. Nós temos aí mais os profetas que a gente conhece tradicionais, né? Isaías, Jeremias, os profetas maiores, Ezequiel, menores, Joel, Jonas, né? Então, o que acontece? Tem alguns que eles apareceram naquele momento, Deus usou naquele momento, que nem a irmã falou. Natan foi usado para chegar e repreender Davi, que tinha feito lá o adultério e ainda matou Urias, e Natan, Deus vai lá e fala assim, assim, assim para o meu servo Davi, né? Aí contou a historinha lá das ovelhas do rico e do pobre, e falou, ó. Aí o Davi falou assim, nossa, quem fez isso daí tem que morrer. Ele diz assim, então tem que ser você, que fez isso daí de errado, né? Então Deus usou Natan, o profeta, naquele momento, para chamar a atenção, né, do rei Davi. Então Deus usava, segundo o chamado dele, para aquilo que ele queria. Tá? Então, nessas partes do Velho Testamento, o que nós temos? Nós temos duas classificações de profecias. Eu vou dar algumas delas, né? Talvez o tempo, vamos ver se der para a gente dar só uma olhadinha rápida, né? Então, vamos lá. Nós temos duas classificações de profecias. Nós temos profecias condenatórias. É o anúncio de juízo divino contra a iniquidade e a incredulidade do povo de Israel. Então, vinha lá os profetas, Jeremias, Ezequiel, já vinha falar para o povo, ó, vocês estão errados aí, vocês estão seguindo o estatuto, o juízo de Deus, e Deus vai trazer a juízo a esta nação. Então, Deus usava aí os profetas para ir lá e, ó, vai lá e fala para eles, vocês estão errados. Depois também nós temos, dentro delas, profecias, temos as chamadas profecias messiânicas. Profecias messiânicas, né, estas incluem o Redentor, né, vindouro de Israel e do mundo. Então, nós temos aí profetas como Isaías, Miqueias, que vão falar a respeito, anunciando a vinda de Cristo naquele tempo. 700, 800 anos antes da chegada do Messias, já estava anunciando a vinda dele ao povo de Israel e ao mundo. Então, são chamadas profecias messiânicas. Também nós temos aí as chamadas profecias escatológicas. Deus usava os profetas para trazer a sua mensagem também de finais de tempos, né, de juízo de Deus sobre a terra, né? Então, estas se referem aos últimos dias, quando o reino de Deus será estabelecido sobre a terra. Então, vai falar sobre as partes escatológicas da vinda do Messias e daí o desenrolar mais para o juízo final. Essas três são chamadas de primeiras classificações, condenatórias, messiânicas e escatológicas. Também temos outras duas. Depois nós temos duas também, temos mais outras aqui, três, né? Que são outros tipos de profecias. Então, os profetas eram levantados, Deus chamava eles, assim, você vai falar assim agora. Algumas profecias nós temos aqui que já estão cumpridas, já foram cumpridas. Por exemplo, a deportação do reino do norte pelos assírios, né, o exílio da tribo de Judá, na Babilônia, e a chegada do Messias. Então, nós, quando lemos aí no Velho Testamento, a gente vai ter já a história do povo de Israel, que já foi levado cativo, né, uma parte da tribo que ficava na parte de cima, que é Israel, chamada de Israel, umas 10 tribos, e outras duas, que é Benjamim e Judá, que foram levados para a Babilônia. Isso aí foi se cumprido no tempo de Nabucodonosor e dos outros reis anteriores, né? Então, foram cumpridas, porque essas profecias que foram ditas de Deus ao povo, através dos profetas, avisar que vai vir juízo e eles vão ser deportados. Dá até o tempo do que ficaria o pessoal no exílio, que seriam 70 anos, até ele dar esse tempo também. Vão ficar 70 anos lá no exílio, depois vou trazer eles de volta para Jerusalém, né? E a vinda do Messias, né, que aconteceu na chegada de Jesus Cristo, então essas profecias, algumas já estão cumpridas. Tá? Foram ditas pelos profetas naquele tempo e se cumpriram já no determinado tempo do Novo Testamento. E agora também temos as profecias que foram ditas naquele tempo que ainda estão em andamento. Ainda não está totalmente cumprida. Está em andamento no tempo de Deus. São chamadas profecias em andamento. Por exemplo, a restauração do Estado de Israel em 1948. Em 1948 foi
foi declarado pela ONU, né, a criação do Estado de Israel. E até hoje ela já tem um país, né, chamado Israel, né, chamado Estado de Israel. Né. É um país que não está ali. Um chama o país, outro Estado de Israel, né, pela sua composição de ser um pequeno território, né, mas se cumpriu, onde seria novamente entendido como uma nação. Em 1948, foi reconhecida pela ONU como nação. Então, de lá para cá vem vindo esse Estado de Israel, o Estado de Israel, né? Nação de Israel. E outra profecia, isso está em andamento ainda, porque ainda tem algumas coisas para acontecerem ainda lá. Profecias não cumpridas. O que é profecias não cumpridas? Vai acontecer. Não sabemos quanto, é o tempo de Deus. Mas que foram prometidas em profecias no Velho Testamento, pelos profetas antigos. Por exemplo, a recuperação total da Palestina, destruição dos inimigos de Israel, conversão coletiva de Israel e estabelecimento do reino na terra. Então, algumas dessas aqui, principalmente para o povo de Israel, ainda não estão cumpridas. O que acontece? Eu sempre ouvi, desde o meu tempo de conversão, que Israel é o chamado relógio de Deus. Então, ali tem o tempo de Deus para tudo. Quando estiver acontecendo as coisas lá, você tem que ficar meio atento ao que acontece mundialmente. Não só mundialmente, mas principalmente lá. Tudo que acontece ali, você, fica meio atento ao que está ocorrendo lá. Então, tem muita coisa acontecendo lá. Até teve há tempo atrás, eles iam estar fazendo acordos lá entre israelitas, né, judeus e palestinos. Lá, tem umas briguinhas deles tradicionais lá, né? Já de herança do passado. Então, essas coisas aqui, essas profecias, estarão por cumprir ainda. Não foram cumpridas. A recuperação total da Palestina. Então, nós nem sabemos lá como é que é a situação de lá. Isso aí, quem debate lá é a ONU e mais os países lá, que estão vendo essas coisas lá. Né? Destruição dos inimigos de Israel. Aí também não sabemos quando, em que tempo, isso daí só no tempo de Deus mesmo. Né? O que nos é interessante é que os profetas do passado eram homens chamados, que tinham a mensagem recebida de Deus e repassava ao povo. Essas mensagens seriam de exortação, consolação, a chamada de atenção, profecias e visões futuras, profecias e escatológicas, as messias que a gente viu. Então, os profetas vêm profetizando até ali que a gente vê em Malaquias, que é aquele espaço que tem do último profeta, Malaquias, até o Novo Testamento, até o nascimento de Jesus Cristo, tem um período de 400 anos, 400 e poucos anos, que Deus não mais levantou profeta em Israel para falar ao povo. Então, nesse espaço de 400 anos, mais ou menos, né, foi uma preparação para a chegada do Messias. Antes da chegada do Messias, temos, então, a profecia de Malaquias, que vai falar a respeito da chegada do preparador do caminho do Senhor, que seria quem? O Elias. Que seria quem, como Jesus falou aí no versículo 13, é isto, né? Vamos lá ver? Então assim, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, ou seja, até a chegada de João. Por quê? Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, essa transição ela vai ocorrer na chegada de João Batista, que seria o último profeta da aliança antiga, da promessa da aliança antiga, que estaria sendo o precursor da vinda do Messias, conforme Malaquias. Vamos dar uma olhadinha em Malaquias 4:5. Então, Deus usou seus profetas, que vinham vindo até chegando em Malaquias. Malaquias, houve a profecia de que viria, né, o Senhor e seria preparado pelo chamado Elias aqui. E Jesus fala que esse João Batista é o Elias prometido que viria preparar o caminho dele. Então, Malaquias 4:5, quem achou aí, é só virar umas páginas para trás, que vai dar já os... Eu não sei se as Bíblias de vocês têm as 4 folhas em branco aí. Alguém poderia ler para mim aí, 4:5? Malaquias 4, versículo 5, só para a gente
Malaquias 4, 5. Isso. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Amém. Então, Deus já preparando a vinda messiânica, né, a preparação para a chegada do Messias, que todo o Velho Testamento vem sendo trabalhado com o povo, não só para a preparação política, econômica, mundial, de reinos, até a chegada do Messias. Então, uma preparação total de ensino ao povo, preparação desse povo, né? Infelizmente, é a rebeldia, né? E aconteceu várias coisas que foram profetizadas por Deus aos profetas ali. Olha, fala tal coisa que essa nação é ruim, é uma nação rebelde, tal, tal, tal. Quando chega Jesus, ao nascimento de Jesus e tudo mais, o que acontece? João já vem preparando o caminho dele. Então, só que João também, nós vamos perceber que ele é um profeta de tempo curto, de espaço curto. Ele vai, né, começa a pregação dele no Jordão ali a respeito de arrependam-se, né? Que é chegado o reino de Deus, arrependam-se. Então, ali há um momento de chamada do povo para se arrepender de seus maus caminhos, né? Até quando Jesus, né, vem, é batizado por ele, tem todo aquele diálogo, né, dos dois, né? Aquele diálogo dos dois. Eu tenho que ter você vem a mim e fala, não, por agora, deixa se completar, na realidade, das Escrituras, deixa acontecer, tem que seguir o ritmo das profecias. Aí o que acontece? Jesus já começa o ministério dele, né, que ele chegou. Então, a partir da chegada de Jesus, e quando você vê que é assim, João Batista, ele profetizava, né, ele, em relação a se arrependam-se, então, anunciando a vinda do Messias. Ele chegou. E o que acontecia? Ele também, ele denunciava os atos errados, as coisas erradas de Herodes, né, as coisas erradas que Herodes estava fazendo, assim, juntou com a mulher do irmão dele. Aí o que acontece? João falava a respeito. Você está errado, não sei o quê, pipipipopopó. O que acontece? Quando tem aquela festa tal da filha lá da mulher dele e tal, aí pede a cabeça de João Batista, o que acontece? Então, você vê que foi decapitado, morreu. Então, encerrou-se ali, na realidade, os velhos da velha aliança. O último profeta está em João Batista. A partir do momento que Jesus entra em cena, o que acontece? Ele já vai estar dando início, né, após sua morte, na nova aliança com Cristo. Por quê? Jesus aí vai estar, ele veio. Aí começa o quê? Chamar quem? Começa a chamar discípulos, né, os apóstolos. Então, Deus chamava os profetas para anunciar a sua palavra. Jesus vem. Começa o quê? Escolher apóstolos, né? Ele vai lá, chama Pedro, João, Tiago, né? Começa a chamar os apóstolos. Esses apóstolos, né, e os demais discípulos que depois acompanham Jesus, eles estão o quê? Recebendo a mensagem do reino. Então, já estão recebendo a mensagem que vem de Deus, o próprio Deus, Cristo. Está recebendo já a mensagem. Aí nós vamos entrar, então, sobre o quê? Os profetas do Novo Testamento. Quando Jesus já começa a ensinar ali os apóstolos, demais discípulos, eles estão recebendo a mensagem direta. Nesse percorrer de caminho, Jesus é crucificado e vai aos céus, né, fica o legado aqui aos apóstolos, e depois ele, em Pentecostes, capítulo 2, Atos 2, 17, Deus já tinha preparado lá em Joel que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Em Pentecostes, Atos 2, o que vai acontecer? Vai ter essa descida do Pentecoste. Nesse momento, todos receberam o Espírito de Deus, tá? Aí eles começam ao quê? A dar os passos, né? Pedro começa a dar os passos já da pregação, e nessa pregação já começa a se converter 2.000 almas, depois mais 3.000 almas. Então, ali, quando tem o início do Pentecostes, já inicia-se um novo período, que é chamado período dos discípulos. Por que período dos discípulos? A partir daí, a mensagem já foi passada aos apóstolos, aos outros discípulos. Então, elas são repassadas aos demais que se agregam, né? Começam a chegar até os apóstolos através da mensagem deles. Mensagem do arrependimento, do consolo, da vinda do Senhor que voltaria, da salvação em Cristo. Então,
no Novo Testamento, esse papel de profeta também estava existindo em relação, que nós vamos ser só 3 menções assim em relação a profetas, que vai ser sobre, direto, que recebia talvez uma revelação, mas de momento. Profeta como Ágabo, Barnabé e Silas. Por quê? Porque esse tipo de ministério agora de profeta é diferenciado. Já não é mais assim daquela maneira de vir anunciar a vinda do Messias, porque ele já está presente. Esteve presente, repassou a sua mensagem, os discípulos começam a fazer e trazer a mensagem ao povo, de arrependimento, de salvação. Nisso, Deus permite alguns dons na igreja, dons apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, mestres, doutores. O que acontece? No tempo do Novo Testamento, vinha vindo o quê? As escrituras, que seriam as cartas. Então, Paulo começa o quê? A edificar as igrejas. Então, esses profetas, chamados profetas da igreja primitiva, na realidade, foram eles que foram os fundamentos da igreja. Eles colocaram os fundamentos da igreja. Vamos só ver aqui. Por exemplo, vamos abrir em Atos 11, 27 a 28. O que acontece? No Novo Testamento, já a igreja estava iniciando. Então, precisava de pessoas, né, para estarem auxiliando no início da igreja. Então, antes de chegar em Apocalipse, o que acontece? Ainda não tinha sido escrito o Apocalipse. Então, o que acontece? Todos os fundamentos da igreja, que foram montados pelos apóstolos e profetas naquele tempo, foi necessário naquele tempo lá para começar a igreja. Os fundamentos da igreja, o ensino, a base da igreja, foram usados esses chamados no passado apóstolos e profetas desse tempo, né, que auxiliavam no crescimento e amadurecimento da igreja. Uns deles, né, que nem aí, a gente vê aí, no 27 e 28, 11, 27 e 28. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. A gente só vê uma base assim que foi colocado esse Ágabo aqui, como profeta, assim. Mas o que a gente entende não é que Deus falou para você, olha, vai acontecer tal coisa. Isso daqui, na realidade, que Deus está mostrando para ele aqui, foi de momento para aquele momento. Ó, Deus usou aí o profeta, orientou, vai ter uma fome, então vamos aí preparar a alimentação para o povo aí. Então, foi feito aí um ajuntamento lá para recolher mantimento e mandar. Depois, temos aí Judas, Silas. Nós vamos ter aí no Atos 15 e 30. Vamos para 15 e 30. Aqui são uns que estão exortando a igreja também, né? Ó. Tem 15 e 30. Atos 15 e 30. E quando a leram, alegaram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Nós percebemos, então, que esses irmãos, no passado, na igreja primitiva, o que aconteceu? Eles eram usados por Deus, chamados por Deus, para o crescimento da sua igreja, para o amadurecimento. Então, muitos deles eles ensinavam, exortavam a igreja para o crescimento da própria igreja. Então, o que nós aprendemos com os irmãos do passado da igreja primitiva? Que eles trabalhavam quase sempre com o contexto de uma igreja local. Então, estavam sempre em uma igreja local, auxiliando essa igreja local. Eram considerados o alicerce sobre aquela igreja, né, que foi edificada. Ó, Efésios 2:20, vamos ver Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, nós percebemos que, na igreja primitiva, já os apóstolos, os profetas, os doutores, mestres, eles estavam ali para edificar a igreja, para dar andamento à igreja, no amadurecimento da igreja. Então, eles exortavam a igreja, eles consolavam a igreja, eles ensinavam na igreja. Tá? Então, é um ministério que, é diferente então do passado? Não. Por quê? Os profetas do passado foram chamados para enviar a mensagem, para passar a mensagem de Deus ao povo.
A mensagem de Deus. Ué, no Novo Testamento, a vinda de Cristo, a mensagem já está novamente aqui entre nós. Ou seja, Jesus passou a mensagem: vão, o ide de Jesus. Vão, né, ensinem, batizem, façam isso, isso, aquilo. Então, já tem a mensagem a ser dita. Então, os apóstolos começam a mensagem. Começam a pregar. Vem vindo a pregação. Até mais ou menos as cartas que eram o alicerce da igreja, era o ensino e a doutrina da igreja, pelos apóstolos, pelos demais discípulos. O que acontece? Nesse tempo, não, até Coríntios, Efésios, então não existia ainda o livro de Apocalipse, escrito por João. Então, toda a exortação, ensino, se baseava no ensino da salvação em Cristo, da vinda redentora do Senhor, da volta de Cristo para buscar a igreja. Só que até nesse espaço de tempo, até acontece que, como os discípulos estavam pregando que o Senhor voltaria, o pessoal começou a se acomodar, né? Começou, opa, ele vai voltar, então vamos ficar de boa, vamos aí esperar que ele vai trazer pão para nós de novo, vamos trazer peixe para nós de novo. Vamos ficar meio acomodados aí, né? E se acomodaram. Até que Paulo, né, se não me engano, se eu estiver errado aí, né? O Mauri me corrige aí. Tem um momento que ele vai exortar, fala: escuta, aquele que não trabalha também que não coma. Que vai ficar encostado nos outros esperando a volta de Cristo e ele vai voltar, vamos esperar ele voltar e beleza. Não. Aí vem toda exortação, toda orientação. Ele vai voltar, mais um tempo dele, ele virá. Então, as cartas escritas para a igreja naquele tempo já eram o quê? O alicerce para o crescimento da igreja, amadurecimento da igreja, né, que estava se formando no tempo primitivo deles. Então, a carta de Coríntios, Efésios, ainda estava sendo escrita. Então, Paulo escrevia, mandava para as igrejas. Pedro escrevia, mandava para a igreja. Timóteo e tal, Judas, então, mandava para as assembleias, para as igrejas locais, as orientações, os ensinos, né? Então, se baseavam nas cartas. Quando, mais ou menos, por volta talvez de 100, depois de Cristo, da morte de Cristo, 100 ou 90, tem um período de data também certo aí, mas João recebe a revelação de Deus do Apocalipse. Quando João recebe a visão e revelação do Apocalipse, das coisas vindouras, então aqui já entra uma parte que diz assim: ele recebeu, que é a mensagem do Senhor, uma mensagem atualizada, e uma mensagem que já profética da vinda futura dele. Então, tanto é que, o que acontece? Quando ele escreve, que já passou-se vários, a igreja já está formada no tempo primitivo, mas já tem as cartas correndo, e são copiadas, recopiadas, e nesse meio de cartas copiadas e ensinadas também, infelizmente, como naquele tempo existia, estava ainda os profetas, né, dito profetas, depois a gente vai ver direitinho isso aí, os profetas passando a mensagem escrita, da mensagem de Cristo para a igreja, também se levantou os falsos profetas naquele tempo. Tinha também naquele tempo. Não só no tempo de Cristo, como lá atrás, também no tempo lá dos profetas passados. Lembra lá daquela passagem até que Tatiane comentou sobre Saul? Engraçado, Saul, em um momento ele está lá com os profetas. Fala: nossa, Saul está com os profetas, está lá, profetizando com os profetas. De repente ele vai e procura uma pitonisa, que era uma adivinha naquele tempo, para saber a respeito de consultação. Não tem, mas até não sabia nem se ele era convertido, mas tem, é um outro assunto. Então, já no tempo de Jesus também, dos profetas, dos apóstolos, no início da igreja, já tinha os falsos profetas, falsos mestres. Então, se eu não me engano, o Paulo, Pedro, não lembro quando foi preso, aí foi lá apresentado aos sacerdotes, aí teve um principal que falou assim: olha, se esse negócio de falar aí sobre Deus, se são profetas e tudo mais, se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, vai ser com mais um daqueles. Até cita o nome de um lá, que eu não lembrei agora. Perdi agora o nome. Ele cita até uns que apareceram naquele tempo também. Imagine só, intervalo de 400 anos. 400 anos, da vinda do Messias. O que aconteceu nesses 400 anos? Levantou um monte dizendo: eu sou o profeta, eu sou enviado para o povo de Israel. Apareceu um monte. Né?
Apareceu vários deles lá se levantando. Tanto é que foi isso que o sacerdote falou. Se for mais um profeta que nem daqueles que não aconteceu nada, mas se for de Deus, vamos pôr a mão nisso daí não, deixa quieto. Aí são libertos lá e vão fazer a pregação deles, né? Quando se fecha o livro da revelação por João, as revelações de Cristo, vamos observar o que acontece também em Apocalipse 10, 20, deixa eu ver se são aqui. Não, Apocalipse 22, de 18 a 19. Apocalipse 22, de 18 a 19, né? Quando Jesus revela a João os acontecimentos futuros, as profecias futuras, ele já dá uma orientação clara para depois dos pós-apóstolos, que viriam com a morte dos apóstolos, dos mestres daquele tempo, quem ficou na igreja, os discípulos, né? Ele vai dizer assim, Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. O que nós percebemos aqui é que até quando os discípulos estavam ensinando através das cartas, nós tínhamos ali já diretamente a mensagem vinda de Cristo a eles, que já pregavam diretamente, que receberam do Cristo, né, para a igreja, passaram para a igreja. Depois que passou para a igreja as cartas, foi ensinando através das cartas e tudo mais, aí vem-se o livro da revelação do Apocalipse, já fechando as revelações de Cristo para a vinda futura dele. Ou seja, deixou já escrito. Então, lá por volta de 1.400 mil e pouco, não, 1.500 e pouco depois, o que acontece? Nós percebemos que, na realidade, aqui, quando se dá o livro do Apocalipse às igrejas, já se fecha o chamado cânon. Cânon, que é os livros já determinados por Deus para o nosso ensino. Então, aqui já se fecha. Tudo que você precisa sobre Deus, a respeito de Deus, dos ensinos de Deus, já se encontra escrito. Por quê? Jesus vai comentar a respeito, olha, até João Batista, os profetas foram até João Batista. Então, vem vindo falando de mim, da chegada do Messias e tal. Toda a preparação. Cheguei. Passou-se o período velho testamentário, na velha aliança. Entrou-se, através de Cristo, a nova aliança, em Cristo. Então, ele já repassa diretamente aos apóstolos mais o ensino, diretamente. Depois, sobe aos céus. A partir daí, entra essa nova aliança com Cristo. Então, nós temos uma nova aliança com Cristo agora. Quando entramos nessa nova aliança, que vem dos ensinos apostólicos, que estão aqui já na Bíblia, no cânon, já está fechado. Tá? Então, já está revelado para nós aqui os acontecimentos futuros. Então, esse período da igreja primitiva, tem até, quando vai passar para o período da atualidade, há algumas divergências até de interpretação em relação a profetas, a palavra profetas, né, profetas de hoje, e com relação a alguns estudos. Então, cada um vai dar uma tendência de interpretação. Então, por exemplo, os adventistas têm uma interpretação, metodistas têm outra, presbiteriano tem outra, então, uns consenso diferenciado. Dentro do nosso estudo aqui, eu vou estar optando também, né, na verdade, eu também creio dessa maneira, que já está fechado o cânon, já está fechado toda a escritura para nós de ensino, já está fechado aqui, já foi nos escrito, no cânon, na palavra de Deus. A medida correta já está aqui. Então, no Velho Testamento, Novo Testamento, em relação a profetas, é aquele que levavam a mensagem, o anúncio da palavra. Foi dos profetas, diretamente de Deus para os profetas, para o povo. Depois, o próprio Cristo, Deus, aos apóstolos e discípulos. Há alguma dúvida em relação assim, ao entendimento dessa parte?
de que é um profeta naquele tempo. Profetas também era aquele que passava a mensagem de Cristo. Eles receberam, os apóstolos receberam a mensagem direta de Cristo. Os profetas que se levantavam, chamados profetas da igreja primitiva, o papel deles principal na igreja primitiva era o quê? Era exortar, ensinar. Mas não era diferente também do passado. Só que, às vezes, o boiadeiro está ali, que nem uma moça da vida. Ele não tinha, de repente, uma cultura, uma estrutura. Deus ensinava ele a passar a mensagem para o povo, das injustiças sociais daquele tempo. No tempo primitivo, no tempo dos apóstolos, mesmo esqueminha. Tinha pescador, tinha cobrador de imposto, tinha um monte de gente. Deus o quê? Já tinha repassado a eles o ensino e eles repassariam para frente. Então, foi repassado e escrito. Nós temos isso em mãos aqui. Aí, revelações futuras. Se no Velho Testamento tinha as previsões apocalípticas, né, catastróficas, né, que tem que vir o juízo, nós temos a revelação em Apocalipse já com João, que nos repassou também a mensagem do Apocalipse, né, da vinda futura do Senhor, do juízo, da condenação, que está aqui também. Agora, para os dias de hoje, por isso que quando há essa colocação de profeta, infelizmente, é que nem fala, o pessoal usa mais a segunda colocação do que a primeira que eu coloquei. Que a primeira é o profeta, aquele que anuncia a mensagem de Deus. Aquele que fala do projeto, do plano, do intento de Deus. E a outra colocação é aquele vidente, adivinho, supersticioso, que essa semana mesmo aqui, vamos dizer assim, eu estava numa rua, aí todo mundo vai sabendo aqui. Sempre vê uns folhetinhos desse tipo aqui assim. Não que aparece lá não. Vê uns folhetinhos aqui assim, que você vê no poste e tal, vidente, sensitivo, não sei o quê. Por quê? Porque por causa dessa ideia, quando se fala em profeta, já está aqui na cabeça da gente desde a infância, né, aquelas fábulas mirabolosas lá de seres extraterrestres que têm previsões do futuro. Na realidade é o seguinte, o profeta do passado, ele tinha visão do futuro, mas o futuro de Deus que prometia ao seu povo e a chegada do Messias. Não é o que hoje nós vemos aí à torta direita, as chamadas, não profecias, mas profetadas. Que eu mesmo, particularmente, no meu passado de início de carreira de cristão, aquele negócio, mas em tal igreja que a pessoa ali falando e tal tem o dom da elevação, não sei das quantas, tal, e fui, eu, minha mãe, não vou negar não, tá? Eu também fui, no início de carreira cristã, sabe? Aquele negócio de euforia e tal, não tinha conhecimento, você não lê, então você vai atrás do que te passam. Até receber, até a esposa está aqui, não? Nós recebemos, né, a mensagem, né, olha, estou vendo uma chave de um carro vermelho na tua mão. Olha bem, está aqui, ó. Um carro vermelho, minha irmã. Isso aí que nem fala. Se é profeta de Deus, você cumpre. Se não cumprir, meu filho, pode esquecer. Isso aí não passa de emocionalismo, carne. Tanto é que o carro meu, o primeiro foi branco, o segundo é preto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é umas coisas esquisitas, sabe? O que acontece hoje em dia. Mas vamos lá, então. Então, lembrando que o profeta é aquele que anuncia os projetos, planos de Deus para a nossa vida. Na realidade, o projeto de vida, de plano de Deus, que estava no Velho Testamento, chegou em Jesus, no Novo Testamento, e foi passado para nós. Qual que é, para nós, o projeto, o plano, o quê? Vamos lá, então, vamos lá. Os profetas de hoje, eles não vivenciam o mesmo ministério daqueles que atuam no passado, certo? Os profetas da Antiga Aliança, né, no Velho Testamento, que prepararam os corações dos hebreus para a chegada do Messias, Jesus o Cristo, deixaram de existir com a sua chegada. Ou seja, profetizaram até Malaquias, a chegada da vinda de João Batista, na realidade, a vinda do Messias. O Messias chegou. Aqueles profetas não têm mais necessidade, não há necessidade mais deles, desse tipo de profeta. Segundo, os profetas que ajudaram a edificar a igreja em seus primeiros passos, que a gente viu lá, Ágapo, Sírias, Barnabé, os demais profetas, na realidade, aqueles que estavam ensinando, estavam na frente da igreja, né? Os líderes da igreja ali. Eles lançaram a base para a igreja de hoje,
não são mais necessários, uma vez que a Bíblia está completa, o cânon, que é o que eu falei. Por quê? Eles até o fechamento em Apocalipse, eles vinham vindo ensinando a igreja através de cartas, dos seus ensinos, repassados às igrejas para amadurecimento, crescimento, composição da igreja. A gente vê lá de como era para tratar as viúvas, os órfãos, tentou orientação, ou levantar ofertas para a igreja, levantar mantimentos para os necessitados. Então, toda essa parte social e espiritual, que eles estavam cansados, oprimidos, também eram consolados, né? Viúvas, né? Seus maridos iam para a guerra, as coisas assim, ficavam viúvas, eram abandonados pela família, porque quem tinha que sustentar era o marido, morreu, já era. Tadinha das mulheres naquele tempo também. Não era fácil para elas, não. Então, auxiliavam, né, no crescimento e amadurecimento da igreja. Né? Agora, como eu falei, com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, ele nos trouxe uma nova dinâmica na vida de quem crê e reconhece o senhorio de Cristo sobre sua vida. Quem o recebe se torna uma nova criatura. Você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura. Você já tem o Espírito de Deus em você. E como diz em Joel, derramamento do Espírito sobre toda a carne, profetizarão. Profetizar, o pessoal confunde muito com esse estilo que na segunda colocação, de visão, vidão, superstição. Profetizar, nada mais é que estar anunciando. Profetizar é anunciar, falar. Quando você está conversando com alguém sobre Cristo, na verdade você está até profetizando, você está falando sobre a mensagem de Cristo, sobre Cristo. Então, há um disparate, uma divergência em algumas colocações. Tá? Mas profetizar é falar. Você está indo no púlpito profetizando. Estou falando da mensagem de Cristo, não estou? Estou anunciando a Cristo, falando de Cristo, da composição de Cristo. Estamos aí profetizando, falando a respeito do Messias, do Senhor. Tá? Então, quando veio o Espírito Santo na descida em Pentecostes, a todos nós, fomos alcançados pela graça de Deus. Porque naquele tempo do Velho Testamento, os profetas, eles eram chamados e receberam o Espírito de Deus. Eles falaram, e o Espírito do Senhor veio sobre mim e eu profetizei em tal lugar, ali, Jeremias, Isaías, tal. Sempre falando que o Espírito de Deus estava sobre ele e nós. Temos que ter essa certeza também que o Espírito de Deus está em nós. Aquele que crê, aquele que creu, recebeu a Cristo, é uma nova criatura. O Espírito Santo está nele, trabalhando nele, junto com ele. Então, você está capacitado para levar a mensagem de Cristo. Tá? É que o tom, como você fala, profeta, é que agrada os olhos, né? Você é uma profeta de Deus. Meu amigo, é falar, dizer, narrar, conversar. Não precisa, diretamente tenho que ter visões, previsões, não. Você falando. Então, como membros de Cristo, como membros do corpo de Cristo, participantes de uma igreja local, cada um de nós temos a mensagem profética para os nossos dias. Então, qual que é a mensagem profética dos nossos dias de hoje? Quem quer chutar, pode levantar a mão. Qual que é a mensagem profética de hoje, meus irmãos? O que nós aprendemos na escola dominical? Qual a mensagem? A mensagem é que a gente aprende. Nós aprendemos sobre Cristo, que Ele salva, que Ele redime. Então, o que acontece? Qual que é a nossa função, a nossa obrigação, ou uma das características do profeta da atualidade? É levar a mensagem de Cristo. É o anunciar Cristo. Isso é o profetizar, é o falar de Cristo. Mensagem redentora. Nós temos a mensagem que salva, que leva para os céus e que também que leva para o inferno. Não é isso? Quando você prega Jesus, ou você crê e é salvo, se você não crê, já está condenado. Nossa, parece Apocalipse. É o que está em Apocalipse, está aqui, está escrito aqui. Você quer que eu prove? Está aqui no Apocalipse. O Senhor já deixou escrito aqui, já está fechado. Se você crê, você está salvo. Se não crê, já está condenado. A Bíblia ensina isso aqui. Os apóstolos ensinaram, foi passado em cartas para nós. Deus falou, escreve, faz aí, deixa aí já, pronto aí para o povo. Então, não tem como fugir muito da regra daqui, da mensagem de Cristo. Então,
Então, é apresentar a salvação. Nossa mensagem profética é apresentar a salvação, proclamar consolo em meio à dor e todo o sofrimento, pregar a justiça e a misericórdia entre as pessoas. É o ide de Jesus, não é? Lá em Mateus 28, 19 a 20. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando em nome do Pai e do Filho, ensinando todas as coisas. Esse é o ide. Agora, como eu falei, cada doutrina vai estar diferenciando em sua interpretação. Ok? Infelizmente, quem fala? Tem alguns que ainda acreditam em profetas do jeito do Velho Testamento. Outros que ainda profetas do Novo Testamento. Mas o que é profetar? Eu fico diretamente com o que está, não só do autor aqui mesmo, como na Bíblia. É o falar, é o ide, é a mensagem. Porque muitos se levantam hoje em dia. E em Pedro mesmo já vai falar, não só naquele tempo, mas hoje em dia, não é? O título profeta de Deus, é bonito, né? Se nós colocarmos aqui uma faixa dizendo assim, hoje culto com o irmão Amauri, nada desmerecendo, tá, irmão? Assim, irmão Amauri estará trazendo o tema, sei lá, namoro, pum, ali na porta. Talvez alguns jovens que estão solteiros vão estar interessados, né? Tal. Olha. Mas, então, se de repente essas cadeiras todas aqui, se tiver meia dúzia, é muito, sei lá. Agora, imagine só. Se você colocar o título, amanhã, sábado, o profeta de Deus, enviado pelo Senhor, põe a nomenclatura toda, ó, Mauri, nossa, vem. O que o pessoal quer? Profeta é evidente, o cara vai saber tudo. Irmãos, cuidado, porque a gente já percebe, a gente lê, eu, para fazer só isso aqui, falo, nossa, que pouquinha coisa você passou para a gente. É que tem muita coisa, mas leva tempo. Andei pesquisando, vendo comentários de pessoas conhecidas e tal, e é difícil, realmente cada um puxa para um lado de sua doutrina, do seu ensino sobre isso daqui também. Mas fiquemos com o tradicional, o básico, profetizar. Profetizar é a ação do profeta. Qual a ação do profeta? Anunciar os projetos de Deus. Qual é o projeto de Deus para a vida hoje, atual? É salvar vidas, levar pessoas a Cristo. Essa é a função de nós, os profetas de hoje. É anunciar a Cristo. Na internet a gente vê muita baboseira. Na internet, infelizmente, quem fala, olha, vamos lá ver o profeta que ele conhece a minha vida. Eu fui numa igreja que o pastor nossa minha vida de ponta a ponta. É um profeta de Deus, tá? Naquele tempo ainda tinha o Orkut, como é que é? Era um negócio de site de amizade, sei lá. Não entendo disso daí, não. O que acontecia? O pastor dava uma viajada ali no negócio do pessoal lá da igreja, lá, gravava alguns nomes, aí ia para o púlpito. Chegava lá, o senhor está me revelando que é falando e tal, que esteve um passeio na Europa, vai fazer outro passeio. Ué, a pessoa ficava assim, opa, eu estive lá. Olha, você estava no sul da Itália, sei lá onde, na cidade lá, você esteve ali, e Deus vai te mandar para outro lugar. Pô, não deu outra. Quem está aqui hoje? Pum, levantava a mão. Por quê? Eu já tinha lido lá, meu irmão. Eu já tinha feito uma pesquisa aí, tem muito disso, infelizmente acontece. Acontece muita enrolação dessa daí. Vai na página do Facebook hoje em dia, vê lá, de repente a pessoa está carente, sei lá, teve um problema, né? É fácil. A indução psicológica de púlpito está imperando. A indução psicológica de púlpito, o pessoal faz curso para isso. Indução psicológica, como você está aqui em cima, não tem essa questão aí não, tá? Eu não sou pregador, sou meio curioso da palavra. E o que acontece? A pessoa que está aqui em cima, que ela já pegou uns cursos aí bons, aí, com os caras bons, rapaz, eu posso ouvir, eu não posso sair daqui. Eu posso ir até naquele canto dali, ali, eu posso estar ali. Quem olhar para mim vai pensar que eu estou falando com vocês só aí. Mas se eu jogar minha mão para cá, eles vão estar atentos a mim muito mais que vocês. Se eu jogar só fazer assim com a minha mão. Então, vocês
Eles vão estar atentos com a minha mão aqui. Há um monte de coisa de psicologia que dá para trabalhar em cima de multidões, que é o que acontece. Emocionalismo, sensações, motivações. Infelizmente é assim. E nessa parte de profetas, esse tipo de coisa também. Infelizmente, é as chamadas profetadas. Mas já, se não me engano, Jeremias vai falar a respeito. Olha, se disse que Deus mandou falar, você tem que saber discernir os espíritos aí, saber o que é mesmo. Se concretizar, foi Deus mesmo. Se não concretizar, se não aconteceu, não passa de mais um charlatão, de mais um motivador, né? Então, tomem cuidado, porque profeta hoje, a palavra, título, profeta, chama atenção, mas vai buscar um dicionário. Por isso que tem que ser que nem bereanos. Falou? Espera um pouquinho, deixa eu ver. Onde é que está isso aqui? Deixa eu ver. Por isso que eu falei, eu errei alguns versículos aqui. A gente busca aqui na hora também. Se estiver errado, o irmão aí chegou, irmão. Não é assim, não. Ó, a minha está escrita assim. Por isso que, se houver divergência na escrita, como aconteceu aqui, às vezes aqui está escrito de uma maneira, turbas. Você fala assim, turbas, a pessoa, turbas, que é de turbante. Não, turbas, busca um dicionário. Turba quer dizer multidões, reunião de gente, de pessoas. Então, aqui fala assim, as traduções novas já falam diretamente de multidões ou pessoas, né? Então, tem a tradução aí. Mas, se falou uma coisa errada, deixa eu procurar aqui, ver se é isso aqui mesmo, confirmar, tirar uma dúvida. Bíblia, regra de fé. Hoje, fazem 504 anos da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Em 504 lá, né, o Martinho Lutero, né, agostiniano, pessoal da Agostinianos, e colocou as teses dele. Infelizmente, hoje, nós temos que fazer a reforma da reforma, porque já bagunçaram, está tudo mudado de novo, tem que fazer uma reforma da reforma. Porque os solos, né, que é sola glória a Deus, só Jesus Cristo, solo, né? Aí está lá, sola a Escritura, só a Escritura é a verdade. Mas depois que eu também fui estudar isso aqui, tem uns aqui que estão acrescentando, né? O que está aqui em Apocalipse que não é para fazer, o pessoal tem feito. Então, quando alguém fala assim, olha, a gente não quer ofender nem nada, né? Mas quando fala assim, Deus está me revelando, olha, então deixa eu pegar uma caneta e papel que eu vou anotar aqui para ver se acrescenta aqui no cânon, porque essas falas assim, se você fala assim, Deus está me mostrando, me revelando aqui, no Apocalipse, aqui em Romanos, eu estou lendo aqui. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, aí, que multidões são levadas por falta de leitura também. Né? Não lê, são enganados, que os profetas são aqueles que realmente pregam, anunciam a Cristo, a sua humanidade, veio como carne, né? Voltou, desceu da sua glória, veio a nós, morreu, pregou a salvação. Se não tiver dentro dos parâmetros de cristologia de Cristo, desconfie, né? Tem que ficar meio desconfiado. Então, para concluir aí. Então, conhecemos nessa lição, né, que profetas em diferentes épocas e situações têm 3 características comuns, né, a todos eles. O chamado de Deus, o caráter fiel e a mensagem verdadeira. Né? O chamado, nós também fomos chamados. Da mesma forma que os profetas passados foram chamados, no Velho Testamento, no Novo chamado por Cristo, nós também somos chamados por Cristo. Uma vez que você aceita Cristo, foi chamado para a obra dele. Caráter fiel, fiel à palavra, fiel à sua igreja, fiel aos princípios morais, fiel a uma vida regada na presença de Deus. E a mensagem verdadeira. Qual a mensagem verdadeira? A palavra de Deus. Se alguém vir com outro livro que não seja esse aqui e começar a falar besteira, desconfie. Desconfie. Depois que eu catei uns aí que a gente não pode falar. Tem umas coisas aí que demais. O pessoal está caindo assim, torta à direita. Está indo atrás, não lê. O problema é que nem fala Oséias, né? 5, alguma coisa, esqueci. O meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus e de conhecimento da palavra. Então, o pessoal vem, que tipo de coisa? Não vem na escola dominical, só vem no culto não, estou falando aqui, tá? Estou falando assim, não participa de uma escola dominical, seja ela qual for,
só vem no culto quando é o louvorzão, quando é o isso, aquilo outro, só quer saber de emoção e alegria, não tem palavra. Um daqui se levanta, fala uma besteira, ou bate palma ainda. E é o que a gente vê. Cuidado, que nem fala, cuidado com, com alguns cenários que são colocados atrás de púlpitos. Tome cuidado, estou falando isso aqui. Alguns cenários que é tudo indução psicológica, luzes. Cuidado com algumas atrações que estão sendo trabalhadas. Isso aí envolve um outro momento para poder falar sobre isso daí. Mas tome cuidado, porque a gente, devido à pandemia, está sensível, está carente, está triste. Então, cuidado, para não ser presa fácil aí fora. Leiam. Sempre busca a palavra de Deus, né? Espero ter ajudado, tá, irmãos? Se tem alguma dúvida, sim, quem quiser fazer uma discórdia com você, não há problema. A gente, como eu também vi vários aqui também que achei meio... Mas aqui é assim, eu entendi assim. Se você tiver uma discordância, alguma coisa assim, quiser me procurar também depois, fica à vontade, tá? A gente vai procurar também até sanar qualquer outra dúvida aí, tá bom? Mas o básico simples. Profeta de hoje. Na primeira colocação, anunciar a palavra do Senhor. Projeto, plano e intento de Deus para a vida das pessoas. Essa é a parte principal. Amém? Obrigado, irmãos, pela força aí, viu? Deus abençoe e bom almoço. Tchau.